vocês, né? Então, nós sempre pedimos para vocês poderem estar conosco na divulgação, para poder conseguir chegar a todo esse público que está precisando, né? Desse conteúdo tão bonito que é a pedagogia Waldorf e a antroposofia. E como nós começamos o ano passado, exatamente no mês de setembro, mais especificamente o primeiro podcast foi lançado no dia 23, e hoje nós já temos um alcance tanto no Brasil quanto fora, decidimos dar vários presentinhos para vocês ao longo do mês, né? Entre eles, hoje vocês terão essa palestra, uma coisa linda que o Paulo preparou, e eu queria apresentar a Andrea para dar um oi antes, né, da gente chamar o Paulo para começar. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Esse convite que fizemos ao Paulo foi com muito carinho, pensando em vocês, pensando em disseminar essa pedagogia que a gente tanto ama, e espero que vocês aproveitem bastante. Então, com vocês, Paulo Caram. Mudo, Paulo. Tá no mudo. Desculpa, pronto, agora sim, né? Então, muito bom estar aqui comemorando esse aniversário, primeiro aniversário do Balaio Antroposófico, e agradeço a presença de todos também, que prestigiam o Balaio, que a gente tem que prestigiar porque é um projeto que leva a pedagogia Waldorf para lugares que ela não costumava frequentar, isso é muito importante, né? Projeto lindo aí das meninas do Balaio, e eu agradeço por, de certa forma, já fazer parte disso, né? Eu sou Paulo Caram, professor de português, literatura e filosofia na Escola Waldorf Anabá, de Florianópolis, onde eu sou também tutor do 10º ano, e sou pai e avô de alunos Waldorf desde 1995. Eu conduzi, aqui mesmo no Balaio Antroposófico, um grupo de estudos por 3 meses sobre pedagogia Waldorf, e foram 3 meses, 12 encontros, e foi superficial. Hoje nós temos 1 hora aí, né? 50 minutos, 1 hora, talvez abrir para perguntas, se houver. Mas dá para fazer muita coisa nesse tempo, né? Então, indo para essa pergunta aí, né? Pedagogia Waldorf, o que é isso? Eu resolvi responder de uma maneira bem peculiar, espero não confundir vocês, porque eu não vou responder uma vez só, eu vou responder 3 vezes. Eu vou incorporar aqui 3 pessoas, 3 personagens que vão responder a essa pergunta. O Rodolfo, o Pedro e a Mari, tá? Não se percam aí, vamos ver se vai dar certo. Achei que seria um modo bem interessante de abordar esse tema e responder essa pergunta: o que é isso, pedagogia Waldorf? Então, perguntado sobre o que é isso, pedagogia Waldorf, o Rodolfo responderia assim: pedagogia Waldorf é a pedagogia antroposófica. É a pedagogia que nasce da antroposofia, a ciência espiritual trazida a nós por Rudolf Steiner, um filósofo, pensador, educador austríaco que viveu na Europa Central durante os anos 1861 a 1925. Ele formalizou, né, nos trouxe essa pedagogia, essa antroposofia, que fornece uma visão de ser humano. Ela nos diz como é o ser humano. Tendo isso respondido, é possível se planejar e executar uma pedagogia para esse ser humano, em cada idade, né? Mas é uma visão de ser humano completa que a antroposofia nos traz. E como é o ser humano? O ser humano, ele vem de uma vida passada, ou de vidas passadas,
e depois de sua vivência na Terra vai para outras vidas. E aqui ele tem 4 corpos. O corpo físico, corpo etérico, corpo anímico e o eu, que não é bem um corpo, e o eu. 3 corpos e um eu. O corpo físico dá para a gente relacionar com o reino mineral, né, com os minerais. O corpo etérico, o corpo vital, pode ser relacionado ao reino vegetal, as plantas. E o corpo anímico pode ser relacionado ao reino animal. E o eu ao reino humano, né? É próprio do ser humano. Então, nós temos esses 3 corpos que remetem aos reinos da natureza, e mais o eu, somos quadrimembrados dessa maneira, né? Além disso, nós temos claramente 3 âmbitos em nosso corpo. O sistema neurosensorial, na cabeça e nos nervos, o sistema sistema circulatório, e o sistema respiratório e circulatório, aqui no meio, né, no peito, e o sistema metabólico motor nos membros, e no estômago, no baixo ventre. Então, nós temos esses 3 âmbitos que, por sua vez, estão relacionados ao pensar, sistema neurosensorial, ao sentir, sistema... Me faltou essa palavra, gente, mas é o sistema que envolve pulmão e coração, circulatório, respiratório, e o sistema metabólico motor do agir. O pensar na cabeça, digamos, simplificando, e o agir nos membros, que a gente chama de querer também, o agir e o pensar, esse polo são permeados pelo sentir aqui no meio. Então, nós temos a famosa tríade da pedagogia Waldorf, o pensar, o sentir e o querer. São 3 atividades anímicas, 3 sistemas, e eles precisam ser contemplados nas atividades que os professores apresentam para os alunos, né? Então, aí, a partir dessa imagem de ser humano que a antroposofia traz, nasce uma pedagogia adequada para o ser humano e que tem características específicas, né? Em 1919, o Rudolf Steiner, esse, então, fundador da pedagogia Waldorf e também da antroposofia, ele foi convidado por um empresário, dono de uma fábrica de cigarros, chamada Waldorf Astoria, em Stuttgart, na Alemanha. Foi convidado para idealizar ou realizar uma escola para os filhos dos seus funcionários. A princípio foram para as funcionárias, que tinham tempo ocioso, mas daí passou a ser para os filhos dos funcionários, e o Steiner, então, desenvolveu o currículo básico da pedagogia Waldorf, que viria a ser chamada pedagogia Waldorf por conta dessa fábrica de cigarros, né? Não é uma associação considerada muito saudável, por isso existem pessoas que querem tratá-la realmente de pedagogia antroposófica, né? Mas difícil mudar agora que já faz tanto sucesso, né? Então, a pedagogia foi desenvolvida, a princípio, para essa primeira escola Waldorf em Stuttgart, em 1919. Steiner fez um ciclo de conferências para um grupo de professores, e com 14 palestras de manhã, conversas sobre o método e a didática à tarde, perguntas e respostas à noite, ele estabeleceu um início para isso que hoje é uma das correntes das pedagogias que mais crescem no mundo. Já são mais de 1.000 escolas em todos os continentes. Um movimento que, aqui no Brasil,
tem como uma entidade que zela pelos princípios da pedagogia a Federação das Escolas Waldorf no Brasil, né, que é quem detém, inclusive, a posse, né, desse nome. Para ser uma escola Waldorf tem que ter certas características, né? Principalmente tem que ser associativa. Deve ser uma associação formada por pais, professores e amigos que promove, que constrói as escolas, né? A primeira escola no Brasil surgiu em 1956, em São Paulo, a Escola Waldorf Rudolf Steiner, na cidade de São Paulo. E então, com essas características próprias que atendem a esse ser humano, o currículo foi desenvolvido, destrinchado pelo Steiner a princípio, depois por seus seguidores, e hoje a gente tem um currículo muito rico que atende a criança e ao jovem, sabendo exatamente o que ele precisa em cada uma de suas etapas, em cada idade, não é? E, além de ser, então, uma instituição, né, a Escola Waldorf, além de ser uma instituição para atender crianças e jovens, ela também é um caminho para os adultos que ali trabalham, que ali levam que levam os filhos para uma escola dessas. É um caminho de autoeducação, porque remete aí ao ensino básico, né? Quando você se interessa pela pedagogia, vai ver o que tem na base tem a antroposofia, e aí você vai se aprofundando, e é um caminho de autoeducação para os adultos, que gera também outros frutos para a sociedade, né? É uma proposta que foi formatada para ser universal, para atender a humanidade nos dias de hoje, e os dias de hoje aí compreendem esses últimos 100 anos, né? Será que não mudou tanta coisa? Talvez isso possa ser investigado, mas a pedagogia Waldorf, pelo sucesso que tem apresentado, mostra como ela é adequada aos dias de hoje. Portanto, muito resumidamente, isso é a pedagogia Waldorf. Esse foi o Rodolfo. O Pedro, uma vez perguntado sobre pedagogia Waldorf, responderia assim: a pedagogia Waldorf é uma proposta pedagógica criada por Rudolf Steiner, e ela é baseada na antroposofia, que também foi formatada por ele. E a antroposofia é uma teoria completa a respeito do mundo, a respeito do cosmos, portanto, uma cosmovisão que propõe uma resposta para todas as questões fundamentais, né? De onde viemos, para onde vamos. Então, é uma teoria que, uma vez colocada em prática, gerou frutos bem importantes, como a pedagogia Waldorf, a medicina antroposófica e a agricultura biodinâmica. Steiner, para chegar à antroposofia da forma como chegou, ali por 1913, ele bebeu em várias fontes. Ele era um estudioso, ele se doutorou em filosofia já aos 21 anos, e então era profundo conhecedor de Nietzsche, Schopenhauer, Edmund Husserl, Brentano, que é os filósofos ocidentais mais importantes. Ele conhecia profundamente a filosofia ocidental, então a gente pode dizer que esse é das fontes em que ele bebeu. Ele foi convidado para organizar os arquivos Goethe, em Weimar, e aí ele ficou conhecendo a obra científica do Goethe, que além do grande poeta e escritor, também foi um investigador da natureza,
e escreveu pelo menos 2 grandes textos sobre fenômenos naturais, a metamorfose das plantas e a doutrina das cores, e praticou algo que depois foi popularizado da filosofia como fenomenologia, essa observação do fenômeno, se entregar ao fenômeno numa observação a mais pura possível. E o Steiner aprofundou-se nessa prática do Goethe, nos frutos científicos que o Goethe ofereceu e que não foram muito apreciados na época, agora um pouco, mas o Goethe dificilmente é considerado um cientista, né? Ele é o grande poeta do Fausto e, né, o romancista de grandes livros, mas cientista somente em alguns âmbitos muito bem definidos. Pedir a todos que desliguem aí a câmera. Ok, obrigado. Segunda fonte, então, em que o Steiner bebeu, a obra científica do Goethe. Primeira, a Filosofia Ocidental, a obra científica do Goethe, e mais 2 que não são tão, digamos assim, facilmente aceitáveis por muitos de nós, porque ele era clarividente. Sim, desde pequeno ele tinha visões, ele conseguia ver e ouvir coisas que a maior parte das pessoas não consegue, e segundo ele, está na autobiografia e está em outros livros, né, ele desenvolveu a capacidade de acessar o mundo suprassensível, de onde ele trouxe muito conhecimento, né? E, então, essa é uma terceira fonte em que ele bebeu, e a quarta pode ser sintetizada pelo nome de esoterismo. Ele pertenceu à Sociedade Teosófica antes de fundar a antroposofia, e também teve contatos bem próximos com a comunidade, com a fraternidade Rosa Cruz. Então, Steiner bebeu nessas 4 fontes, né? Filosofia ocidental, a obra científica do Goethe, o esoterismo e a sua própria clarividência, para trazer esse conjunto de conhecimentos chamado de, por ele mesmo, de antroposofia. Eu considero isso uma teoria a respeito de tudo e possível de ser avaliada pelos frutos que ela deu, pelas suas consequências empíricas, por aquilo que dela é possível colocar em prática e ver se funciona ou não. Então, eu não conheço muito a medicina antroposófica, né, para falar, nem a agricultura biodinâmica, mas conheço bem a pedagogia Waldorf e vejo a maravilha que é, como é saudável para crianças e jovens, saudável numa maneira integral, física, anímica e espiritualmente falando. Então, essa eficiência e esse fato de ser tão maravilhosa para as nossas crianças e jovens confere, para mim, muita credibilidade à antroposofia, né? Mas é uma teoria que não invalida o sucesso da pedagogia, caso ela venha a ser modificada, né? E aí, para essa visão de ser humano, que é a antroposofia, que é essa cosmovisão, que é essa teoria geral traz, ele desenvolveu um currículo que depois foi incrementado, desenvolvido, não é? E estabelece, assim, umas certas particularidades da pedagogia Waldorf que ajudam a responder essa pergunta, né? O que é isso, a pedagogia Waldorf? Poderia dizer, a pedagogia Waldorf é essa, então, que tem um professor de classe que acompanha os alunos da 1ª à 8ª série, do 1º ao 8º ano no fundamental, nesse segundo setênio de vida, não é? Esse professor de classe dá as principais matérias, português, matemática, história, geografia e as ciências, e aí tem os outros professores de matéria,
que dão as outras disciplinas. Mas ele acompanha uma mesma turma do primeiro ao oitavo ano, né? Há exceções, que às vezes há uma troca de professor nesse percurso, mas o ideal é esse, e acontece muitas vezes isso, né? Então, isso é uma característica bem importante da pedagogia Waldorf, porque é um caminho para esse professor também, mais evidente ainda, de autoeducação, porque ele tem que passar um ano inteiro dando matéria diferente, daí chega outro ano, ele dá todas as matérias novamente diferentes, e ele vai repetir uma aula 8 anos depois só. Né? Ele está num processo de aprendizado, de autodesenvolvimento fantástico. Outra característica bem peculiar da filosofia, da pedagogia Waldorf é as épocas, o ensino em épocas. Né? Nós temos assim um currículo, uma grade, que tem uma aula principal. Na nossa escola é das 7h15 às 9h05. Uma aula principal e que o assunto se mantém durante 4 semanas, 28 dias. Né? Geralmente essa é a ideia. Né? Às vezes tem uma que pode ter 3 semanas, outras 5 semanas, mas a ideia é ter 4 semanas de história. Um mergulho na história, aí com o professor de classe, e aí nas outras 4 semanas troca para matemática, depois vem a geografia, depois o português, e assim vão se sucedendo essas matérias dadas pelo professor de classe, durante 4 semanas. Algumas disciplinas têm 2 épocas por ano, outras apenas 1 época por ano. É um mergulho e é um deixar adormecido para o esquecimento fazer o seu trabalho, né? Tem uma frase muito linda que diz que conhecimento é aquele que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho, né? Então tem um processo de respiração aí, né? Um ritmo. Então, o professor de classe é uma característica, o ensino em épocas, e o currículo, hoje é um currículo bastante conhecido já das pessoas que conhecem a pedagogia Waldorf, como o currículo Waldorf, mas ele é uma consequência já de uma história curricular, no nosso caso aqui brasileira, que nasce com os jesuítas, que foram os primeiros a formatar um currículo aqui no Brasil, né? Depois sofreu muitas alterações por conta das exigências das secretarias de educação e tal. E aí a pedagogia Waldorf, quando veio, pegou isso e fez pequenas adaptações, mas é um currículo que atende às necessidades legais também, não é? Eu digo que ele poderia ser completamente diferente e continuar sendo Waldorf, porque há 3 princípios básicos para ser Waldorf, para uma atividade ser adequada ao jovem, de acordo, à criança, de acordo com a pedagogia Waldorf. Primeiro, tem que ser algo adequado para aquela idade. Então, o professor que está propondo a atividade tem que conhecer profundamente o que a gente chama de antropologia geral, que é o que está acontecendo com a criança, com o jovem a cada ano. Então, conhecimento da criança ou do jovem é o primeiro princípio. Segundo, a atividade deve contemplar as 3 atividades anímicas, os 3 âmbitos, o pensar, o sentir e o querer. Deve ter algum movimento, deve ter algum sentimento e deve ter um pensamento, deve exigir do pensar também, né? Então, a gente procura fazer uma aula trimembrada, a aula principal. Na aula principal nós temos tempo para isso, para fazer uma aula trimembrada, em que haja essa respiração entre o pensar, o sentir e o querer. Isso é muito saudável. E o terceiro princípio é usar a noite. A noite é uma etapa, um elemento muito importante na aprendizagem, por conta de, segundo a antroposofia, à noite, o nosso eu e o nosso corpo astral se separam do corpo físico e do etérico e
vão para o mundo espiritual, onde algo acontece e eles retornam com algo trabalhado, que vai ser muito importante na aula do dia seguinte. Então, a época, esse ensino épocas é maravilhoso, porque o professor vai encadeando esses momentos, né? De atividade envolve o sentir e o querer, né? E o agir, tem conteúdo, e ele vai para a noite, o aluno vai para a noite com aquilo, e no outro dia que se faz o outro passo em direção aos porquês, do pensamento sobre o que aconteceu realmente, por que se deu assim naquela ciência, né, ou naquela disciplina. Então, rigorosamente, eu afirmo que dá para dizer que só existe, que basta atender esses 3 princípios que eu tenho uma atividade Waldorf. Adequada para a criança, que atinja os 3 âmbitos, pensar, sentir e querer, e que use à noite. Mas há muita discussão hoje sobre muitos temas. Isso é curricular, isso não é, e tal, né? Então é interessante a gente olhar para isso e ver como muitas coisas se cristalizam ao longo do tempo, passando a serem consideradas como essenciais, quando, na verdade, são uma das formas possíveis de realizar aquilo, né? O próprio Steiner temeu, quando deu o nome de antroposofia, que isso era uma cristalização já, é um nome, é algo definido, é um conceito, quando deve ser uma vivência. Ele dizia, não acreditem em mim, vivam o que eu estou dizendo, caminhem nessa direção, vocês vão, com isso, desenvolver esses órgãos superiores e cada vez mais perceber outras sutilezas, o mundo suprassensível, que ele chamava, que é acima da sensibilidade mais do chão, e com isso você pode avançar e incorporar coisas a essas vivências, de tal forma que eu imagino aqui hoje que ele imaginava que isso ia mudar mais ao longo do tempo do que mudou, né? Então é uma tarefa muito importante para nós, ligados à pedagogia hoje, investigar o que realmente é essencial e o que é acessório, o que é circunstancial, para poder realizar a pedagogia Waldorf em qualquer lugar e a qualquer tempo, né? É um desafio muito grande, mas é uma pedagogia maravilhosa que eu vejo na prática ser fantástica com as crianças, os jovens, vi isso nos meus filhos, no meu neto, nos meus alunos, e esta é a pedagogia Waldorf para mim. Disse o Pedro, nosso segundo depoente da noite, né? Tivemos o Rodolfo, agora, depois o Pedro. A Mari, uma vez perguntada, diria o seguinte: pedagogia Waldorf é um método de ensino praticado nas escolas que fazem parte da rede Waldorf. Eu sei que já são mais de 1.000 espalhadas pelo mundo, e é maravilhoso. Um ex-aluno Waldorf, ele sabe pintar, cantar, dançar, sabe falar em público. Eu conheci muitas crianças que frequentaram a pedagogia Waldorf e elas realmente adquirem muitas habilidades e têm muito mais facilidade na vida. A importância das artes na pedagogia Waldorf é crucial e faz com que eles desenvolvam todas essas habilidades e características que depois servem para muita coisa na vida, né? Então, é uma pedagogia que tem o movimento, tem as artes, tem também o conteúdo, mas ela tem uma qualidade que eu considero a mais importante, que ela atinge a criança, o jovem, de uma maneira integral. Ela os forma para a vida, e não só para o vestibular,
por exemplo, né? E lá nas escolas Waldorf, eles trabalham muito em setênios, dividem bastante as etapas da vida da criança e do jovem em setênios. O primeiro setênio costuma ele está associado ao movimento. No primeiro setênio, o mais importante é o movimento. As crianças brincam, imitam os adultos, têm ritmo, respiração, rotina. É um movimento que é importante. E ali, elas têm a disposição para entender, ou para aceitar, ou para viver como bom tudo que elas recebem. Então, o mundo é bom no primeiro setênio. Ou tem-se essa disposição para entender aquilo como bom. No segundo setênio, que é esse que faz essa ligação entre os sistemas do ser humano, né? Entre a cabeça e os membros, no segundo setênio, todo o conteúdo é aplicado por meio das artes. Então, são várias formas artísticas que são apresentadas e vivenciadas pelos alunos. Então, é o setênio do sentir, e o mundo aí é belo. O mundo é belo no segundo setênio. Os jovens nesse setênio têm a disposição de aceitar, de formar seus valores de beleza pelo que eles recebem nesse setênio. E, no terceiro setênio, é o setênio em que se vai mais para o pensar mesmo, para aprofundar no juízo em relação ao mundo e questionar, procurar os porquês realmente das coisas e a defesa de ideais para a humanidade e a procura da verdade. Então, o mundo é verdadeiro nesse terceiro setênio. Aí nasce que a gente sempre ouve eles falar, né? O mundo bom, belo e verdadeiro, né? Primeiro, segundo e terceiro setênio. Querer, sentir e o pensar, né? O agir, o sentir e o pensar. Funciona muito bem, eu vejo nos bazares de final de ano, na escola Waldorf, aquela exposição maravilhosa dos cadernos que os alunos fazem, são maravilhosos. Eles não têm livros didáticos, eles próprios escrevem, eles compõem esse livro num caderno, com desenhos, com textos, e depois, quando a gente vê isso no bazar, é maravilhoso. Essa é a pedagogia Waldorf, diria Mari. Então, Rodolfo, Pedro e Mari têm visões diferentes, olham a pedagogia Waldorf a partir de pontos de vista diferentes, mas são três visões verdadeiras, agora falando como Paulo, né? São três visões, a meu ver, verdadeiras em relação à pedagogia, pontos de vista diferentes, que compõem um quadro, né? E não sei se interessa aí, dentro dessas três visões, eu realmente sou esse Pedro, né? Essa visão do meio, mas eu convivo na escola em que eu trabalho, no Anabá, com Rodolfos, com Mares, né? Como outros professores, né? Na pele de outros professores, na pele de pais e mães, né? As pessoas que vivem em uma escola Waldorf estão em algum ponto dessa trajetória, em algum ponto dessa relação com a antroposofia, que é essa cosmovisão que embasa a pedagogia Waldorf. E tem cada um a sua relação com isso, estão num ponto dessa caminhada, né? Se autoeducando. E como Paulo, depois de dar essas três visões e, por meio delas, apresentar algumas peculiaridades da pedagogia Waldorf, né? Imaginei, assim, com isso, passar um pouco pelos pontos principais, eu quero ressaltar hoje esse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia e de desafios imensos, principalmente para uma pedagogia que está baseada na vivência, né, no contato físico, anímico, espiritual em sala de aula, na escola, que está baseada que exige esse espaço de socialização para ser plenamente colocada em prática, né?
A escola é um ser que precisa ter essas características de estar sendo mantido por pais, professores e a associação mantenedora, que é o tripé que sustenta uma escola, né? Os pais, os professores e uma figura jurídica, associação mantenedora. É um tripé que é necessário também para que a pedagogia Waldorf possa ser feita com plenitude, né? E aí tem uma trimembração muito interessante que o Steiner traz, dessa trimembração do organismo social que está presente na escola Waldorf, que é usando os ideais da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, que deve haver uma liberdade cultural, uma igualdade jurídica e uma fraternidade econômica. São princípios da trimembração social que rege as associações, que é a forma que antroposoficamente nos devemos organizar para levar adiante as instituições espirituais livres, que é a base de uma escola, como uma escola Waldorf, né? Então, com isso, imagino ter dito o essencial e o que eu queria dizer para hoje. E estava falando dos desafios. Hoje nós temos muitos desafios em função de a pedagogia ter feito 100 anos, 100 anos de pedagogia Waldorf, e aí muitas questões, mas isso está atrasado, era para aquele jovem, para aquela criança de 100 anos atrás. Mas, né, o que mudou? Essa imagem de ser humano que a antroposofia fornece, sobre a qual foi fundada a pedagogia, será que mudou? Será que as crianças são diferentes, os jovens são diferentes? Claro que em muitos aspectos são diferentes, mas será que nos aspectos essenciais, necessários para gerar uma pedagogia diferente, se fosse o caso, tão diferentes? Isso precisa ser investigado, né? Isso precisa ser trabalhado por nós no dia a dia. E a gente vê que, graças à tecnologia que nos desafia, mas também nos aproxima, né? Nós estamos aqui, estou vendo aqui pessoas que provavelmente eu não encontraria de outra forma, né? Ela nos põe em contato com outras possibilidades. Uma delas é essa circulação da comunicação de uma forma instantânea e global, que está desafiando ainda mais a pedagogia com as questões bem atuais, né, que estão presentes em todos os âmbitos. Mas vocês imaginem isso no ensino médio, que é onde eu dou as aulas, né? As questões do racismo, questões de gênero, questão de essa pedagogia eurocêntrica, porque foi formatada por um homem branco 100 anos atrás, numa Europa que, né, tinha outros valores, que normalizava certas atitudes que hoje não podem mais ser consideradas normais. Então, são questões muito, eu diria, lindas, no final das contas, porque elas fazem com que a gente olhe para o nosso trabalho, olhe para a nossa pedagogia, o que é essencial aqui e o que é forma que foi dada e que pode ser modificada, que eu posso dar de outra forma, né? Então, esse é um trabalho que está se tornando assim urgente, já está sendo feito. E voltando, então, agora lá ao começo, né, da minha relação com o balaio antroposófico, eu conduzi esse grupo de estudos de 3 meses, 12 encontros, aqui sobre pedagogia Waldorf, e foi muito rico, muito enriquecedor para mim, porque no chat, que se não conseguisse acompanhar na hora, lia depois, via muitas questões aparecendo, né? Essas que eu citei e muitas outras que precisam de resposta, né? Eu dei algumas respostas, mas muitas ainda estão aí ecoando. E essa questão do currículo, da possível adaptação do currículo, de uma atualização do currículo, de tornar ato hoje esse currículo, né? Como é que se faz isso? E se faz aqui em Florianópolis, será que é o mesmo currículo adequado para
para Londrina, para São João do Meriti, para São Luís do Maranhão, né? Será que isso é adequado? E para a China, como será o currículo Waldorf na China? Será que eles estudam lá as grandes navegações, né? História? Será que tem essa importância, né? E aí, muitas vezes, a gente acha que esse é o currículo que não pode ser mexido, porque tem a ver com a criança daquela idade. Sim, tem a ver com aquela criança daquela idade, mas tem outras coisas que têm a ver com a criança daquela idade que são mais adequadas para aquele contexto ali, de tempo e lugar, né? Então, isso é algo muito rico. E eu vou aproveitar que são 20 para as 9, antes de abrir para eventuais perguntas que hajam, convidar vocês e desejar que vocês continuem acompanhando a gente nesse trajeto, porque daqui a algumas semanas, dia 21 de setembro, começa um novo curso, um novo grupo de estudos à segunda-feira, que eu vou conduzir sobre o currículo Waldorf. Mas é o currículo Waldorf tradicional, como ele é apresentado hoje, colocado em prática hoje, mas também acrescentando 2 olhares. O olhar de como isso poderia ser mudado e adaptado para as condições de cada lugar, o que dá para mexer, como dá para mexer, o que já está sendo mexido em algum lugar, que experiências estão sendo feitas, né, que sucessos já foram alcançados ou que fracassos, né? Esse olhar da adaptação do currículo para o local e ideias para poder fazê-lo em casa ou num lugar distante em que não há pedagogia Waldorf, não há escola Waldorf, melhor dizendo, em que isso não tenha uma instituição que possa conduzir, então, para dar ferramentas para pais e para professores de escola pública para poder aproveitar um pouco dessa maravilhosa pedagogia, que, claro, não vai ser completa, porque né, é algo assim evidente que para ser plena exige todos esses elementos de pais, professores, associação mantenedora, a escola viva, presencial, acontecendo ali, as artes, o movimento e os conteúdos cognitivos, isso é o ideal. Mas nem sempre conseguimos e podemos colher muitos frutos com parte disso, né? Então, num homeschooling, baseado na pedagogia Waldorf, ou em escolas distantes, em que o professor se inspira na pedagogia e acrescenta um pouco mais de movimento e de arte, que é geralmente o que falta na pedagogia mais comum, né, que é muito cognitiva, essencialmente cognitiva, já é um grande presente para esses jovens, para essas crianças que vão ser atingidos nos seus 3 sistemas, nos seus 3 âmbitos, 3 qualidades anímicas, né? Isso vai fazer bem para eles e já justifica esse novo grupo de estudos, para o qual eu convidei uma colega da Escola Waldorf Anabá, por conta de ser uma especialista no currículo, né? Ela está no 1º ano da Escola Waldorf Anabá desse ano, ela está conduzindo o 1º ano, mas não está começando, ela já está na sua 4ª turma, né? Professora Denise Lopes, que já levou 3 turmas, do 1º ao 8º ano, ininterruptamente, agora está na sua 4ª turma. Ela e eu estamos desenvolvendo essa base para trazer aqui via balaio, no novo grupo de estudos, sobre o currículo e com esses 2 olhares. Como adaptar, localizar, regionalizar, como fazer em casa, ideias para isso, né? Ver o que está sendo feito, o que pode ser feito e dar passos nisso, que é algo que está em movimento, que por mais que, assim, algumas pessoas muito, diria, ortodoxas, sem nada pejorativo, mas que tem uma visão já bem forte, uma vivência muito grande com os princípios da antroposofia, podem ter alguma resistência a isso, é natural também, e a gente precisa trabalhar isso, dialogar isso, investigar, porque também não se trata de fazer qualquer coisa, de mudar muita coisa, ou mudar tudo, não, né? É realmente não ter medo de olhar para os princípios e para as infinitas possibilidades. Então, a ideia é essa, currículo Waldorf, seus princípios, que são poucos, e as infinitas possibilidades, que são
lógico, né? Infinitas, e que devem ser exploradas com criatividade pelos professores, né? A gente deveria ter realmente isso, curso de formação, dar os princípios e você ter que, na prática, achar uma forma para desenvolver aquilo. E esse esforço para fazer isso vai me levar adiante, né? Então, para fechar essa fala, depois, se alguém tiver perguntas, responderei, se puder, com muito prazer. Eu vou citar o Steiner, o próprio Steiner, para ajudar a pessoas resistentes às mudanças, por considerarem que, por ele ser clarividente e ter acesso ao mundo suprassensível, ele trouxe algo que não pode ser jamais mudado, é eterno, né? Ele próprio, Steiner, no livro A Crônica do Akasha, na introdução, fala a respeito da investigação dessa ciência espiritual que ele promoveu, né? A ciência do suprassensível, que ele diz que dá para ser realizada como as ciências naturais, é um processo de investigação. E ele diz assim: para evitar um mal-entendido, devemos dizer que a percepção espiritual tampouco é infalível. Essa percepção também pode enganar-se. Pode ver as coisas de modo pouco claro, deformadas e falseadas. Nenhuma pessoa, por mais que se tenha elevado, está livre de erros, mesmo neste campo. Então, isso, dito pelo Steiner, dá uma boa refrescada, né, na nossa relação com essa pedagogia, mesmo com a antroposofia, né, contra essa cristalização e a favor de um trabalho criativo e que possa promover ainda mais a pedagogia em tempos de tantas dificuldades de várias fontes, né? Muito obrigado. Eu vou fechar por 2 minutinhos, tomar uma aguinha. Se tiver perguntas, respondo com prazer, senão, foi um prazer tê-los aqui. E aí? Tudo bem? Vejo que tem pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas. Não sei se essa forma como eu resolvi apresentar, trimembrada, eu diria, né? Andréia e Maria estão aí. Uhum. 3 visões diferentes que acrescentam, né? Que compõem um cenário. Não sei se isso foi bem recebido. Sempre é bem interessante, né, Paulo, trazer essa visão, assim, porque o que mais tem é pergunta, né? E eu acho que até pelo número de pessoas que está mais intimista, poderíamos deixar elas abrirem os microfones se elas sentirem vontade para perguntar. Claro, fiquem à vontade. Boa noite. Eliane Abreu já perguntou. Pode questionar, sim. Sempre pode questionar, Eliane. Eu quero agradecer, né, porque eu estava procurando sempre estar participando de movimentos Waldorf, né? Eu estou falando aqui de Pojuca, na Bahia. Eu sou professora de escola pública. Tenho, assim, não vou dizer um conhecimento profundo sobre a pedagogia Waldorf, mas em 2017 eu participei de alguns cursos aqui na Bahia
E desde lá venho sempre pesquisando, sempre me indagando, né, minha forma de trabalhar na sala de aula. Isso veio me inquietando por trabalhar em escola pública. E eu ficava com aquela angústia, porque sendo professora de não escola Waldorf e participando de vários cursos na pedagogia Waldorf, eu quis transformar a minha sala de aula, não para uma escola Waldorf, né? Mas, assim, algumas coisas eu tento colocar dentro das minhas aulas, né? Eu trabalho com crianças de educação infantil, e vendo a sua fala aí, que o professor leva a criança até, digamos, até o ensino fundamental e depois até o, não sei como é que vocês chamam, Do ensino... primeiro ao oitavo, fundamental todo um professor só, né? Ele, o professor de classe. Depois, no médio, aí já não tem mais o professor de classe. Já não tem mais professor de classe. Mas antigamente, quando eu estudei, que tinha a primeira série e tal, eu não estudei em escola Waldorf. Me lembro que eu tinha uma professora que ela me levou até não até o ginásio, mas até o quarto série. E aí em diante teve outros professores diferentes. Mas isso, eu achei muito interessante essa coisa, porque eu sou professora de educação infantil, então eu levaria minha turma até ela concluir o fundamental. Mas só que na escola normal, né, como a nossa, nós não levamos, porque às vezes nós não temos aquela aptidão para aquela série. Então, como seria aí na pedagogia Waldorf, aquele professor, por exemplo, ele é do ensino infantil, mas ele tem mais aptidão para trabalhar com crianças menores, ele não tem aquela aptidão para trabalhar com as crianças maiores, no caso do segundo setênio. Como vocês faziam alguma formação? Como é esse processo? Sim. Então, existem formações específicas, né, o curso de fundamentação em pedagogia Waldorf para primeiro setênio, segundo setênio e terceiro setênio. São cursos diferentes. Na verdade, o que eu fiz foi para segundo setênio, mas são 4 anos. Os 2 primeiros anos é geral, antropologia é geral. E aí, os 2 últimos anos, a segunda metade, aí se divide quem tem interesse na educação infantil, quem tem interesse no ensino fundamental, né? Daí eu fiz o fundamental. Então, as jardineiras e materneiras, digamos, fazem essa formação para a educação infantil, né, quem tem interesse no fundamental, e para o ensino médio tem poucos, que eu saiba, tem Botucatu e mais um lugar, acho que São Paulo, né, que tem seminário para formação de professor de ensino médio, mas são poucos, né? De fundamental já tem vários. Então, tem essa formação específica, e como você viu aí, a educação infantil, então, tem uma formação. Pro fundamental, realmente é esse desafio de levar de primeira a oitava, uma tarefa muito difícil, né? Que a gente, na contratação, a gente pede, então, que tenha pedagogia graduação, em pedagogia normal, né? Digamos assim, por conta até da exigência legal, e o seminário Waldorf para segundo setênio. Mas é uma tarefa que o professor vai dar física, química, né, biologia, além de português, matemática, sabe, é um desafio muito grande. E, por exemplo, essa Denise, que eu citei, que vai conduzir esse outro grupo comigo, já fez isso 3 vezes, né, de primeiro, oitavo, agora primeiro. É o ideal, mas também acontece na prática, eu diria, que o professor não se especializa, né? Então, você tem uma certa perda de profundidade de conteúdo por conta da não especialização. Tem, mas você ganha muito mais por ter alguém, você como aluno, né? Alguém te acompanhando do primeiro ao oitavo, então cria-se um vínculo, uma relação que é muito importante, né, para esse ensino ser conduzido, né? Então, os ganhos são muito maiores. E aí, no ensino médio, que na pedagogia Waldorf começa no 9º ano já, são 4 anos do ensino médio, 9º, 10º, 11º e 12º, que a gente chama, né? Mas seria o 9º e o 1º, 2º, 3º do médio. Aí, eles têm um tutor, é um professor responsável. No caso, lá na Nona Bá, eu sou o tutor do 10º ano. Eu vou acompanhando. Peguei o ano passado no 9º, vou até o 12º com eles, mas eu dou só as minhas disciplinas, no caso, só a filosofia e literatura para a minha turma. Dou português numa outra,
mas assim, eu que faço as reuniões de pais, eu que viajo com eles, né? E os outros professores dão as disciplinas e já há muito mais especialistas, né? Porque é o terceiro setênio que o professor tem que ser um cientista, isso eu não falei, né? Mas a gente também separa, além de todas essas trimembrações, né? No terceiro setênio, o professor deve ser um cientista, ele deve ir na profundidade do pensar e mostrar esse mundo para os alunos, né? Quando no segundo setênio, o professor deve ser um artista, usar a arte para passar os conteúdos. Então, sem tanta especialização e talvez profundidade. E no primeiro setênio, não deveria ter professor, na verdade, né? O ideal, a pedagogia Waldorf, quando nasceu lá em 1919, não tinha pré-escola, né? Não tinha educação infantil. Isso foi uma necessidade dos tempos, né? Com a mudança cultural, de a criança não ter mais aquela família cheia de filhos e vizinhos e primos, em que ela ficava só brincando e até imitando e já trabalhando, varrendo a casa, fazendo pão. Então, a educação infantil é uma reprodução desse ideal que era a imitação e o movimento junto com os adultos e com outras crianças de idades diferentes, né? Então, no primeiro setênio, a gente disse que o professor, já que existe, né, deveria ser um sacerdote, né, quase assim, tem essa figura de fazer essa ponte para essa criança. Mas quase uma exceção, né, a educação infantil, que se criou ao longo do tempo por uma necessidade da época, já é uma adaptação, né, da pedagogia para um cenário diferente daquele na qual ela foi inventada. Ok, Eliane? Ok. Se tiver mais questões, pode falar. Só vou aproveitar aqui, vi que tem uma pergunta que está passando aqui no chat. Daniele, gostaria de saber como vocês estão trabalhando nesse momento de pandemia. Então, a gente acabou se rendendo, né? No início, uma reação, né? Negação, aqueles processos, fases normais de processo, né? Negação, depois aceitação. Agora já estamos até numa curtição, dando aula online, realizando atividades à distância. Sabemos que não é ideal, mas é o que dá para fazer, então vamos fazer o que é possível fazer, né? E estamos trabalhando à distância com os alunos, tentando fazer o melhor possível. E é interessante porque coisas impensáveis antes acontecem, né? Você desenvolve outras habilidades, capacidades, os alunos também, e a gente até tem alguns ganhos que esperamos manter para depois, quando isso tudo passar, né? O Marcos Vinícius pode falar um pouco mais sobre esse grupo que vai começar, número de encontros, que dia da semana, horário. Posso sim fazer uma propaganda aqui então do grupo de estudos, o currículo Waldorf, seus princípios e possibilidades. Vai ser às segundas-feiras, das 8 às 9h30, por 8 semanas, 8 encontros, 2 módulos, cada módulo 4 encontros, e vamos passar a cada encontro 1 ano. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Do primeiro ao 8º ano, 8 encontros, cada ano falando como é o currículo do primeiro ano, como é a criança de 7 anos, o currículo desse primeiro ano, e como daria para fazer isso melhor ainda, adaptando para cada situação e para cada tempo, né? E dando ideias para ser feito em casa, para ser feito na escola pública. Eu dei aula em escola, não era pública, era particular, mas era da rede tradicional, né? Essa palavra não está bem aplicada aí, mas da rede convencional. E eu ficava muito feliz, já conseguia colocar algum movimento, um ritmo, uma respiração na aula, trazer elementos artísticos, e via que isso já funcionava, já ajudava, né? Então, um pouquinho que a gente possa enriquecer já é alguma coisa, e pode ser muita coisa para alguém, né? Paulo, Oi? eu gostaria de complementar a sua resposta, tá? Sim, sim. Porque, na não verdade, falei tudo. pessoal, o Paulo está fazendo uma pré-divulgação de algo que nós ainda não divulgamos, né? Na verdade, em primeira mão para vocês.
Todas essas informações dos cursos, jornadas e vivências vocês encontram no nosso Instagram, no Balaio Antroposófico. E nós estamos sempre divulgando as novidades e tem um tempo para se inscrever. As vagas com Paula, eu já falo, são disputadas, tendo a Denise, então, que é muito conhecida também. Eu acho que vai estar assim numa disputa, mas vai ser muito bom, né? Dado o sucesso que foi o primeiro momento e a gente viu a necessidade que tem de se falar sobre isso, né? E nada melhor do que a gente poder estar reunindo todos vocês, assim, de diferentes áreas online, né? Então, eu queria responder o Milton também, que falou que a gente poderia fazer um grupo de estudo sobre educação infantil. Sim, Milton, nós estamos já trabalhando com algumas possibilidades, entre eles nós estamos agora com o curso da Juliana Aksha, que foca apenas no primeiro setênio. Só que é um módulo onde ela apresenta várias questões da pedagogia Waldorf de soluções para crianças no dia a dia e na escola. E agora vai começar também um curso sobre os brinquedos e o brincar, né, com a visão da Rita Santarém, que tem mais de 35 anos também atuando dentro da pedagogia Waldorf e está morando em Portugal. Esse está com inscrição aberta. Vale muito a pena fazer para quem quer conhecer mais e tem filhos do primeiro setênio e aprender como é que é esse brincar livre com materiais naturais e tudo. O do Paulo, em breve, em divulgação. Pode continuar, Paulo. Tá ok. Eu vi a pergunta ali do Victor, né? Agora escapou aqui, deixa eu perguntar. Victor Carvalho. Sim, isso que você diz aí acontece, né? Eu sei que também tem os casos de alguns professores que não sentem a vontade de dar disciplina específica em uma série, aí pode entrar um professor especialista para aquela época também. Sim, acontece na nossa escola, muitas vezes ali no 6º, 7º ano, algum professor não se sente tão... Ali você colocou à vontade, né? Vamos deixar assim à vontade, com a matemática, ou com o português, e aí entra um especialista e dá disciplina, é bem comum, né? Principalmente matemática, física, né? Mas não é o ideal. O ideal é que o professor consiga dar todas as disciplinas, né? Isso e acontece muitas vezes e é fantástico, né? Porque não é o que é mais importante ali, não é essa profundidade da física e mesmo da matemática, é que a criança ali, o pré-adolescente de 11, 12, 13 anos, tem à sua frente um adulto de referência verdadeiro e esforçado junto com ele, não aprendendo, ele tem que estar à frente, claro, mas que ele mostre que ele está envolvido com aquilo e procurando trazer da melhor forma. E isso as crianças sentem, né? Sentem essa verdade do professor, que é muito melhor do que um especialista que vai lá e consegue, né, transmitir ou passar o conteúdo, mesmo que seja de maneira Waldorf, que não seja jogar o conteúdo, mas mesmo assim, o ideal é que seja o professor de classe que dê todas as disciplinas, mas nem sempre isso acontece, né? Não é o fim do mundo também, né? Considerar a grande diversidade de orientações religiosas no Brasil, como pensar essa relação da pedagogia Waldorf com a questão espiritual sem ser dogmático? Um grande desafio, né? É uma escola que tem ensino religioso, né? É um tema bastante difícil, polêmico, né? Porque ele surgiu lá na primeira escola Waldorf por conta de uma necessidade que o Steiner abriu para os padres, os rabinos irem dar o seu conteúdo religioso para os cristãos, para os judeus, dentro da escola Waldorf. E aí tinha alguns que não tinham nenhuma religião, aí ele propôs esse ensino religioso Waldorf, que é cristão livre, para essas jovens, para ter essa dimensão, né, da religiosidade e tal. Isso também acaba se cristalizando, virar uma escola cristã que não aceita outras visões. Então, não é uma escola, assim, cristã livre, isso é um pouco complexo para a gente falar rapidamente, né, mas não é católica, não é de uma denominação religiosa, e que tem essa visão transcendental que a antroposofia traz, e que precisa ser muito bem estudada, vivenciada, e quando feito isso com boa vontade e grandeza de coração, não tem problema nenhum com nada, com nenhuma outra denominação religiosa, né? Então não se está disputando
com outras denominações, não. Mas é algo que, na prática, causa certos problemas e a gente tem que lidar com isso, né, na escola Waldorf. Educação infantil bombando ali no chat, né? Olha aí, ó. Grupo de estudo de educação infantil, muito interessante aí para o Balaio providenciar. Oi, boa noite. Posso fazer uma pergunta? Claro, quem está falando? Deixa eu achar aqui. Fernanda. Boa noite, Fernanda. Paulo. Boa noite, Balaio. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pela palestra, pelo encontro, foi super riquíssimo. Eu sou ex-aluna Waldorf e eu estou fazendo uma pesquisa na Unifesp sobre a inclusão escolar na pedagogia Waldorf. E eu queria saber, assim, se você ou algum de vocês sabe algum referencial teórico que aborda essa questão. Porque, assim, pelo que eu tive de experiência na Escola Waldorf como ex-aluna, eu tive muitos contatos com essa questão da educação inclusiva, do apoio da sala, o apoio dos profissionais, o apoio, uma rede grande mesmo, só que eu não consigo achar referencial teórico para isso. Eu queria saber se existe algum referencial, se sim, quais e etc. Obrigada. Então, existe, com certeza, é um tema também desses urgentes, né? Porque num mundo em que cada um precisa de uma pedagogia específica, né? Cada desses alunos que chegam no primeiro ano precisariam de de um currículo específico. A gente vê como essa individualização está chegando a níveis incríveis, né? Então, a inclusão, então, dos casos mais fortes, né? Ela é uma questão. Eu não trabalho diretamente com isso, né? Porque a gente tem a inclusão como uma necessidade, um fato na escola, né? E a gente tem um grupo de apoio pedagógico, que é formado na nossa escola, por psicopedagoga e mais alguns professores que tratam disso e podem lhe fornecer esse material, esse referencial, né? Em algumas escolas, na nossa também, ela tem a formação que é muito interessante do Extra Lesson, que é um método de lidar com dificuldades de aprendizagem, né? Ligado à pedagogia Waldorf, então, com essa visão também da pedagogia, né? Muito interessante, que é usado nesses grupos de apoio pedagógico dentro das escolas, que às vezes tem atividades específicas para determinados alunos, ou acompanham a integração dele do grupo da sala, porque tem o ganho para a sala, né, quando a gente tem crianças com dificuldades e promove essa ajuda mútua, né? Então, o que eu posso te dizer é assim, se você quiser até me lembrar esta pergunta e saber para quem eu mando, eu posso te ligar essas pessoas da escola, tá, do apoio pedagógico, que podem fornecer essa resposta. Tá bom? Tá bom, obrigada. A pesquisa ela é exatamente com o apoio pedagógico mesmo, de algumas escolas Waldorf, pelo menos do estado de São Paulo, da onde eu sou. Mas eu vou dar uma perguntada para eles, porque eu acredito que como eles têm uma experiência mais aprofundada nesse assunto, eles devam saber um pouco mais, mas obrigada novamente. À disposição. Inclusive, minha filha mais velha, que foi aluna Waldorf, ela fez o Extra Lesson e trabalha no apoio pedagógico da Escola Waldorf Arandu, onde estudam as filhas de uma das meninas aqui do Balaio, da Maria. Ela também pode fazer essa ligação, se você quiser, né? É um tema que está bem presente. Acho que é isso, né, gente? Só deixar o e-mail. Só mandar um e-mail para a gente entra em contato precisando. Nós adoramos ajudar. Legal. Acho que não passou nada aí no chat, né, Maria? Tudo... Não, acho que não. Tá. Então, se não há mais perguntas, também não há mais tentativas de resposta. Agradeço aí aos que já se despediram e deram um tchau. Dou boa noite a todos, agradecendo a presença e até breve, talvez, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado, meninas do Balaio. Parabéns por um ano. Que venham muitos e muitos anos de trabalho pela pedagogia, para levar essa pedagogia maravilhosa para muitos lugares ainda nem pensados.
bom? Obrigada, gente. Não esqueça de ouvir o Obrigada. podcast da gente, Boa tá? noite. E seguir a gente. Gratidão. Obrigada, Paula, Obrigada. pela participação. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.